Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, onde nós iremos ler o versículo de número 18. O que se contém nesse versículo é tudo que é essencial ao plano redentor de Deus para as nossas vidas. Primeira carta de Pedro 3, versículo de número 18. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a primeira afirmação de Pedro é acerca do que Jesus Cristo por nós realmente fez lá na cruz do Calvário. Ele padeceu, ele sofreu, ele morreu, e ele o fez pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados. Aqui diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Pedro faz questão, noutra parte da sua mesma carta, de mostrar como Jesus Cristo fez isso pessoalmente, não por meio de delegados, representantes. Antes ele foi o nosso representante lá na cruz do Calvário. Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 24, veja a ênfase: levando ele mesmo, quer dizer, ele pessoalmente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A obra redentora não foi uma obra terceirizada, não foi uma obra a qual Deus incumbiu-a de fazer anjos, não. A obra redentora foi feita pelo próprio Deus Filho, pelo Filho de Deus. Ele próprio, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Como diz João, o Verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. É importante, irmãos, que nós não percamos a capacidade de nos deslumbrarmos, nos maravilharmos diante deste fato. Uma coisa foi Deus ter enviado a Israel profetas, homens dentre os do próprio Israel, do próprio povo de Israel, comissionados para lhes dizer em nome de Deus alguma palavra. Outra coisa é o próprio Deus, que habita na eternidade, fora do tempo, tomar a forma humana em seu Filho Jesus Cristo, entrar na nossa história, o próprio Verbo se encarnar e estar em Moisés. Já é uma coisa maravilhosa que Deus, por meio de profetas, tenha falado à nação. Mas o que há de mais glorioso é este momento sublime em que Deus não tem delegados, Deus não tem representantes, Ele próprio vem a nós para fazer uma obra que nenhum de nós poderia fazer a favor de si ou do outro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entre nós fez afirmações fortes de sua divindade que levaram os judeus às pedras.
reputando-o como blasfemo, porque não poderiam acreditar que o próprio Filho de Deus, consubstancial ao Pai, estivesse ali encarnado entre eles, de maneira humilhada. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em João 8, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus disse ao paralítico que tinha fé para ser salvo: perdoado-te são os teus pecados. Diziam os seus opositores: ele blasfema, ninguém pode perdoar pecados senão Deus, porquanto o desconheciam como Deus. O fato, meus irmãos, de ele mesmo ter vindo é uma coisa que deve nos maravilhar. Lembremos-nos de como um coro de anjos anunciou aos pastores o momento de seu nascimento, como celebravam glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. O fato de ele ter vindo é uma coisa surpreendente, e nós não devemos perder a capacidade de nos maravilharmos com isso. Nós não devemos recepcionar essa história como se estivéssemos recepcionando uma história literária, criada pela imaginação humana, mas um fato que nos deveria deixar estonteantes. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio e ele levou sobre si os nossos pecados. É interessante que Isaías não diz ele levou em si. Jesus nunca se contaminou. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. O Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Pedro disse: na sua boca não se achou engano. Até o traidor Judas disse: pequei contra sangue inocente. Até Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. E Jesus dizia aos que o provavam, testavam: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus, feito homem, de maneira miraculosa, por intervenção do Espírito Santo, que gerou o corpo de Jesus no ventre da Virgem. Jesus foi tentado como nós somos tentados, como Adão foi tentado, mas não transgrediu, não pecou. Foi o homem modelo, o homem perfeito, o homem justo, não apenas verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Não apenas Deus verdadeiro, mas homem verdadeiro, porque o homem que todos nós deveríamos ter sido. E Jesus levou sobre si, não em si. Os nossos pecados não entraram na sua consciência, transformando-se em culpa pessoal. Os nossos pecados não entraram no seu espírito, na sua alma, não o macularam. E Pedro explica de que maneira ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou-os em seu corpo ao madeiro. É como se Deus considerasse que os nossos pecados estavam contabilizados sobre Cristo através da humanidade que ele assumira em nosso lugar. Então esta humanidade, esta corporeidade seria flagelada, ferida e nela destruída a nossa culpa. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados ao madeiro. Aqui o texto diz: por suas feridas, portanto que atingiu o seu corpo, atingiu o pecado. Ele levou, do ponto de vista externo, os nossos pecados, levou-os como se estivessem sobre o seu corpo. Ele foi punido no corpo pelos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus, que é vertido pela carne dele traspassada, nos purifica de todo pecado. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, diz inclusive que Jesus nos inaugurou um novo caminho para Deus. Está lá em Hebreus: no véu da sua carne.
É como se na sua carne, traspassada pelos cravos, pela coroa de espinho, pelas chicotadas, pela lança que o feriu do lado, no seu corpo dilacerado, estava sendo aberta uma fresta para nós voltarmos para Deus. Quando Jesus deu o brado, Pai, está consumado, o véu do templo rasgou de alto a baixo, o véu que representava o divórcio, a separação entre o homem e Deus. Portanto, o véu realmente rasgado foi a sua carne, o do templo era o testemunho do que estava acontecendo lá na cruz, onde ele quitava a nossa dívida e pagava o preço do nosso resgate. Jesus fez de seu corpo a representação daquilo que nos separava de Deus, e aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e destruiu o nosso pecado em sua carne, rasgou o véu, abriu o caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Por isso ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele mesmo fez isso. É a primeira informação importante que nós temos aqui de Pedro. Também Cristo padeceu uma vez. A segunda informação importante é que foi isso feito uma única vez. Não é repetível esse sacrifício, porque é de valor eterno. Não se submete à necessidade de renovação, como se tivesse prazo de validade, de atualização, como se ele regredisse para um estado de potência e precisasse novamente ser atualizado. O sacrifício de Jesus Cristo não carece de atualização, de renovação, de repetição, seja qual for a palavra que queiram utilizar. Ele padeceu uma vez pelos pecados. Por que insisto eu nisso? Porque a Igreja Romana ensina que o culto que ela presta é um sacrifício. É chamado de o sacrifício da missa. Diferentemente do que nós cremos, o culto para a Igreja Romana não é uma celebração de ação de graças, com centralidade da anunciação do Evangelho consumado, mas é um rito expiatório. O padre é por isso chamado de sacerdote. A mesa que está à frente é chamada de altar. Acredita-se que consagrada a hóstia e o vinho que o padre toma, naquele momento ali há uma mudança de substância, e a hóstia converte-se no corpo de Jesus Cristo, aquele vinho no sangue de Cristo. Separados, isso significa morte, carne e sangue separados, morte. E naquele momento o sacerdote romanista ergue a hóstia ao céu, oferecendo a Deus, novamente na visão dele, o sacrifício de Jesus Cristo. Eles costumam utilizar palavras eufemistas, dizendo não é uma repetição do sacrifício de Cristo, é o mesmo sacrifício da cruz, renovado, atualizado, mas é tido como um sacrifício àquele momento, tanto que o padre é chamado de sacerdote, a missa é chamada de sacrifício da missa, e acredita-se que Jesus está presente ali com o seu corpo literal, para que haja um sacrifício verdadeiro, e assim sem a intervenção da instituição eclesiástica, da igreja, que perpetua o sacrifício de Cristo, nessa forma repetida, a salvação não é mais acessível. A igreja torna-se necessária a salvação, a repetição, renovação, atualização, como queiram, do sacrifício de Cristo torna-se uma necessidade. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus não mudou o pão e o vinho em seu corpo e sangue quando instituiu a ceia. Ele estava lá com o seu próprio corpo quando instituiu.
ao partir o pão e dizer, isto é o meu corpo partido por vós, não poderia estar se referindo ao seu corpo partido, porque ele não tinha morrido ainda na cruz. E ao final ele deu o sentido das expressões que usava, ele disse, fazei isto em memória de mim. Portanto, ele instituiu um simbolismo, o pão, o vinho, para simbolizarem seu corpo e seu sangue, para a sua igreja manter a memória do seu sacrifício, mas não a repetição, não a renovação. O sacrifício de Jesus foi feito uma única vez. Tudo quanto Deus faz é de valor eterno. Quem morreu na cruz foi a humanidade de Jesus. Ele morreu enquanto homem. Deus não morre. Mas enquanto Deus, que ele era, mesmo enquanto morria, enquanto homem, aquele sacrifício tem valor eterno, porque tudo que é feito por Deus é de valor infinito e eterno. O sacrifício de Jesus Cristo não precisa de renovação e atualização. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, aos Hebreus capítulo de número 10, versículos de números 12 e 14, eu vou ler o 12 e depois o 14, diz assim o 12, mas este, referindo-se a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Eu não vejo um texto mais claro do que esse, porquanto diz que Jesus ofereceu um sacrifício para sempre, e que nesse momento ele não está em nenhuma mesa de altar de missa, ele está de modo definitivo assentado à destra de Deus. No verso 14 diz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, com um único sacrifício, ele deu-nos tudo de que precisamos, ele nos aperfeiçoou, deu tudo acabado, perfeito para a nossa salvação. Por isso que naquela cruz ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O texto lá de Pedro, inclusive, pode ser lido um pouco mais adiante, quando Pedro diz o seguinte, no capítulo de número 4, 1 de Pedro 4, verso 1, diz assim, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. É como se Pedro tivesse sabendo o que estão dizendo por aí hoje, no romanismo, porque Pedro está dizendo, olha, já que Jesus já padeceu por vocês na carne, se armem, é uma arma, é um pensamento defensivo, se armem desse pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, quer dizer, ele já pagou os pecados, ele não tem mais pecado sobre ele para pagar, ele já encerrou o assunto lá na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é único e irrepetível. De acordo com a Bíblia, Jesus também é o nosso sumo sacerdote. Ele foi quem ofereceu o seu próprio sacrifício ao Pai, no rito prescrito por Moisés, que era prefigurativo da obra de redenção que Jesus Cristo consumaria. Havia não apenas um sacrifício oferecido pelos pecados, que era naquele tempo, no Velho Testamento, um animal, mas havia um sacerdote que o oferecia. Quem oferece o sacrifício de Cristo ao Pai por nós é o próprio Cristo. Por isso que era necessária a sua ressurreição ao terceiro dia. Veja aqui de novo na 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado é referência à sua morte. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado, quer dizer, ressuscitado pelo Espírito. Jesus morreu na carne, mas Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Espírito Santo, como também diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, porque Jesus ressuscitou para ir aos céus
entrar no santuário celeste uma única vez, levando o seu próprio sangue e oferecendo a Deus por nós. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, a Bíblia diz o seguinte, nos versos 11 e 12: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Note, ele entrou uma vez, não duas, e a salvação que ele efetuou ao entrar é eterna, ela não vai enfraquecer, perder validade para ele ter que entrar novamente. Então Jesus é o sacrifício e através da ressurreição tornou-se o sacerdote que levou ao Pai, ao santuário celeste, o sacrifício, o sangue que ele verteu pelos nossos pecados. O que eu quero mostrar, meus amados irmãos, é como a obra de redenção é exclusiva de Jesus. Foi Ele mesmo, Ele pessoalmente, que levou os nossos pecados ao madeiro. Foi Ele que morreu. Sua morte foi uma vez para sempre. Ele ressuscitou para ser o sacerdote que ia no céu apresentar o seu próprio sangue derramado por nós. Jesus não tem ajudantes, não tem secretários no processo da salvação. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Ninguém poderia morrer por nós na cruz, exceto Jesus, porquanto necessário era que aquele que padecesse fosse Deus para fazer um sacrifício de valor eterno e fosse homem para que pudesse nos representar e substituir. Como diz o texto lá de Pedro, ele morreu o justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus. Não havia outro justo. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. A Bíblia Sagrada mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso nós não podemos aceitar, irmãos, a doutrina errônea de que Maria teria tido um nascimento isento do pecado original, uma concepção isenta do pecado original, como ensina o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Se Maria não tivesse herdado a natureza pecaminosa, como todos nós, por mais que ela fosse uma grande serva de Deus, se ela não tivesse pecado, Jesus não teria que ter morrido por ela. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Então todos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Lá em Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Maria reconheceu isso quando ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela, portanto, mostra que foi salva pela vinda de Jesus, tanto quanto qualquer um de nós. Ela, juntamente com José, no nascimento de Jesus, foram ao templo oferecer um sacrifício de pombos, que era feito segundo o rito da lei mosaica, para a purificação do pecado da mulher que tinha gerado o filho. Portanto, neste ato de que ela participara por voluntariedade, estava reconhecendo que necessitava também de expiação para as suas culpas. Se nós tivéssemos que falar em alguém que foi distinguido na Bíblia, sem ser Jesus, este alguém teria sido João Batista. A Escritura não diz que o Espírito Santo agiu no ventre da mãe de Maria, para ela nascer imaculada.
como agiu no ventre de Maria para Jesus nascer de maneira sobrenatural. Mas a Bíblia diz, pelo menos isso, que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Portanto, uma coisa especial é dita sobre ele. Desde o ventre da mãe foi cheio do Espírito Santo. Quando Maria e Isabel se encontram, Isabel, grávida de João Batista, ela cheia do Espírito Santo. Isabel, a Bíblia diz que a criança no seu ventre, João Batista salta lá dentro, ele tem uma percepção. Foi nesse momento que ele também foi cheio do Espírito Santo. Ele, embora um infante no ventre, teve uma percepção da presença de Cristo, que estava no ventre de Maria, que estava se encontrando com Isabel. Sobre João Batista, veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá em Mateus, capítulo de número 11, Mateus 11, a partir do versículo de número 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, Mateus 11, 7, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Veja como ele já está reconhecendo João Batista como alguém especial. Ele é mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus queria dizer com isso era o seguinte: dentre os nascidos, entre os homens, o maior é João Batista. Mas quando o reino de Deus chegar, ou seja, o Novo Testamento, João Batista foi morto antes da morte e ressurreição de Jesus, que instaura o Novo Testamento. Ele diz: quando o reino chegar, os privilégios de alguém bem pequeno na igreja ainda serão maiores do que os que João Batista possa ter tido. Ele não está dizendo que nós necessariamente seremos tão espirituais quanto João Batista, mas está dizendo que apesar de João Batista ser tão espiritual, está destinado aos crentes do Novo Testamento bênçãos e privilégios que o próprio João Batista não desfrutou. Mas note, ele diz: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. Maria já tinha nascido, José já tinha nascido nesse período. Mas Jesus está dizendo que ninguém era maior do que João Batista. E quando Jesus vai para ser batizado por João Batista que pregava o arrependimento e batizava os que se arrependiam e confessavam os seus pecados, diz assim para Jesus: eu é que deveria ir a ti, e tu vens a mim. E ali ele quis aparentemente resistir, batizar Jesus, até que Jesus o convenceu a fazê-lo. Mas note, ele disse: eu preciso ir a ti. Ele estava reconhecendo que apesar de ser este homem tão profundamente espiritual, ele precisava também de salvação, ele tinha de que se arrepender, ele precisava de perdão para os pecados. Ele diz: eu é que deveria ir a ti. Ele mostra que precisava do Senhor Jesus para a sua salvação. E é interessante, irmãos, como João Batista nunca chamou a atenção dos homens para si. Lá em João, no capítulo de número 1, veja como João Batista se portava. João 1, a partir do 20. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João Batista dizia: não sou eu. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. Eu quero parar aqui, mas vou continuar a ler esse texto. Veja o que João Batista disse: eu não sou profeta, eu não sou Elias, não um profeta como eles imaginavam, né? Eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu sou uma voz. Ou seja, eu não sou uma pessoa para ser vista e notada, eu sou uma pessoa para ser ouvida. Alguém cultuar João Batista seria a coisa mais escandalosa do mundo, porque João Batista está dizendo: eu não sou alguém para ser visto, eu sou alguém para ser ouvido, eu sou uma voz. O que interessa não é o meu nome, se eu sou profeta, se eu sou Elias. O que interessa não é a minha identidade, o que interessa não é o que vocês estão vendo, o que interessa é o que eu estou dizendo. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor. E o que João Batista, como voz, anunciava? Veja o que ele diz a partir do versículo 25: e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Meus amados irmãos, João Batista ainda acrescentou, conforme Mateus, ele disse: este é o que batiza no Espírito Santo e fogo. João Batista está dizendo: eu vim para anunciá-lo, eu não vim para falar de mim, não interessa quem eu sou, eu vim para falar de alguém que antes de mim já era, que é mais poderoso do que eu, que batiza no Espírito Santo e em fogo. Se nós acompanharmos o Velho Testamento, nós vamos vendo como as profecias vão afunilando informações sobre Jesus. Lá no Éden, Deus diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, logo depois da transgressão de Adão e Eva. Depois nós vemos Deus escolhendo Abraão e dizendo que o Salvador vem da linhagem de Abraão. Note o fato de o Messias vir de alguém, seja Maria, seja Davi, seja Abraão, não significa que essas pessoas sejam perfeitas. Abraão tem os seus erros revelados na narrativa das Escrituras. Ele errou várias vezes, mas era um homem que queria acertar com Deus. Se uma escolha foi importante, não foram as escolhas subsequentes de famílias, mas foi a primeira de Abraão, porque Deus escolheu Abraão dentre todos. Deus disse que seria da descendência de Abraão que viria o Messias. Lá em Gálatas, a Bíblia diz que os crentes são filhos de Abraão pela fé. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que nós somos filhos de Maria, que nós somos filhos de José. Em nenhum lugar é dito. A ninguém se dá tal posição elevada como se dá a Abraão. Somos filhos de Abraão pela fé, porque a fé que teve Abraão, nós temos em Cristo. Somos abençoados, diz lá em Gálatas, com o crente Abraão. Mas é dito dele, não de outra pessoa, que é o nosso Pai. Pai nesse sentido de ter nos dado o modelo de fé. Ele creu na promessa de que por sua linhagem viria o Messias e foi salvo nesta fé profética. Mas ali Deus diz que vai vir de Abraão, que nessa semente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Depois Deus diz que vai vir da família de Davi, meus amados irmãos. Davi tem pecados graves revelados na Bíblia. O fato de o Messias ser filho de Davi não quer dizer que Davi era uma pessoa supra-humana, sobrenatural, isento de pecado. Era um homem falho, mas temente a Deus, que procurava acertar. E Deus diz que vai vir da descendência de Davi. Quando nós chegamos no livro de Salmos, nós vemos que o Messias teria traspassado suas mãos e pés, seria abandonado na cruz, onde diria: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no livro do profeta Isaías, nós vamos saber que ele era homem de dores, experimentados nos trabalhos, que não faríamos dele caso algum,
que ele padeceria, seria moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, morreria uma morte expiatória, seria colocado no sepulcro de um rico. Lá no livro do profeta Zacarias, sabemos que ele vai ser traído por 30 moedas de prata. No livro do profeta Malaquias, nós temos informações também sobre Jesus, vamos sabendo que ele é rei e sacerdote. Vamos tendo essas informações, os profetas vão falando sempre na terceira pessoa, ele vem, ele está chegando. Mas quando chega em João Batista, o último dos profetas, João Batista começa falando na terceira pessoa, depois de mim vem aquele. Mas até o dia que Jesus aparece nas águas do Jordão, nesse momento o Velho Testamento culmina, porque João Batista não fala mais da terceira pessoa, ele fala direto, ele aponta para Jesus e diz: pronto, é este. Acabou a dúvida. Antes era aquele que vem, ele vem. João Batista agora diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitos discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus. Os fariseus chegam para João Batista para colocar inveja no seu coração e dizem: os teus discípulos seguem agora esse Nazareno. João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. O centro da Bíblia é Jesus, não é João Batista, não é Maria, não é José. Deus escolheu, meus irmãos, Maria, obviamente porque era uma mulher temente a Deus, mas escolheu-a porque era casada com José, que era contado na genealogia de Davi, e o Messias tinha que ser contado na genealogia de Davi. Mas nem José nem Maria são o centro das atenções, como Abraão não o foi quando se escolheu que de sua linhagem viria o Messias ou Davi. O centro é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Lá em Lucas 11, nós vemos que pessoas naquele tempo já quiseram antecipar algum tipo de culto a Maria. Lucas 11, 27 e 28 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Jesus mostrou, irmãos, que não havia privilégios familiares terrenos para uma relação com ele. Quando uma vez sua mãe e seus irmãos foram atrás dele, alguém disse: estão lá fora tua mãe e teus irmãos. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em João capítulo de número 2, nós temos a história das bodas de Caná, muito mal contada por muitos. Algumas pessoas dizem que Maria teria intercedido, pedido a Jesus para ele transformar água em vinho. Nada demais se ela tivesse feito isso, mas o texto não diz isso. Diz apenas que ela informou. João 2, versículo de número 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós deduzimos aqui, irmãos, que Jesus não transformou água em vinho imediatamente depois de ser informado por Maria, porque ele respondeu quando ela afirmou: não tem vinho. Ela não pediu, ela disse. Ele afirmou: ainda não é chegada a minha hora. As bodas duravam 7 dias. Jesus fez esse milagre lá para o final desses 7 dias. Não foi na hora que Maria o informou, mas Maria fez o certo, como João Batista fez, apontou para Jesus. Veja o verso 5: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui é que está a questão. João Batista apontava para Jesus, Maria apontava para Jesus. Quando Jesus transformou a água em vinho, não foi para mostrar o poder intercessor de Maria, foi para mostrar a sua própria glória. João 2, versículo de número 11: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não há nada nesse episódio que diga que foi destacada a figura de Maria, mas foi manifestada a glória de Cristo. O resultado foi fé na pessoa
do Senhor Jesus. Jesus é o único que poderia morrer naquela cruz por nós. Todos são pecadores, todos carecem da salvação que por meio da cruz Ele oferece. Só Jesus poderia ser o sacerdote. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui vamos ver uma outra pessoa que a Bíblia enaltece, de certa maneira, em suas histórias. Note, não são aquelas pessoas que costumeiramente o romanismo enaltece. É Melquisedeque. Lá em Hebreus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É dito que Melquisedeque é uma figura de Cristo. Ninguém sabia de onde ele apareceu na Bíblia. Era como se ele não tivesse, embora tinha, mas era desconhecido. É como se não tivesse pai, mãe, genealogia. Como Jesus, que veio da linha vertical por intervenção do Espírito Santo, foi contado na linhagem de Abraão, de Davi, mas Jesus veio por uma obra sobrenatural. Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui no verso 21 de Hebreus 7, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Note, apesar de Melquisedeque ser uma figura de Cristo, Jesus ser chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós não temos nenhuma passagem da Bíblia que nos instiga a um culto a Melquisedeque, a uma fé em Melquisedeque, como não temos nada sobre uma fé em Abraão, uma fé em Davi, nada disso. Ao longo de toda a Bíblia, o centro é Jesus. Os sacerdotes do Velho Testamento morriam e findavam seu serviço com a morte. Jesus ressuscitou e vive para sempre, é sacerdote para sempre. Por isso a Bíblia diz, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que é o evangelho que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus não precisa de sacerdotes acessórios, substitutivos, sucessivos. Ele é sacerdote eternamente, para sempre. Em Hebreus, capítulo de número 7, nós ainda lemos o seguinte, no versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Era necessário um sacerdote assim, porque não havia outro que preenchesse esses requisitos, que fosse santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Se era necessário um sacerdote imaculado, ninguém era imaculado ou imaculada antes dele, nem depois dele. Se era necessário um perfeitamente separado e inocente, é porque ninguém era perfeitamente separado ou inocente, mas note o que diz aqui, era necessário um sumo sacerdote separado dos pecadores. Essa parte, irmãos, mostra a singularidade de Cristo. Em que sentido Jesus era separado dos pecadores? Por certo, não era da convivência. Jesus era acusado pelos fariseus de comer e beber na casa dos pecadores, de andar com os pecadores. Por isso que ele disse, o médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não era distante dos pecadores, pelo contrário, os acolhia. Ia ao encontro da mulher samaritana, entrava na casa de Zaqueu. Tinha uma mulher prostituta que se arrependeu e caiu aos seus pés em pranto. Ele estava lá acolhendo. Ele é separado dos pecadores, irmãos, na concepção. Jesus não veio da carne e sangue de Maria, nem da carne e sangue de José.
O anjo disse: descerá sobre ti, disse a Maria, o poder do Altíssimo te encobrirá, e o ente que de ti há de nascer será chamado santo, santo no nascimento, separado no nascimento. Jesus é separado dos pecadores, porque se Jesus participasse da carne e sangue de Adão, se Jesus viesse da mesma consanguineidade da queda, ele estaria sob os efeitos do pecado. Mas ele veio por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. O ventre da virgem foi o receptáculo, mas a concepção foi nela, mas não dela, mas de uma obra de Deus. Por isso que o anjo disse a José: o que nela, não dela, o que nela se gerou é do Espírito Santo. Foi separado dos pecadores para ser o segundo Adão, o homem perfeito, para vir ao mundo sem as condições da queda e poder nos redimir das condições em que estávamos por força da queda de Adão. Era necessário, só ele podia preencher, só ele podia ser o sumo sacerdote, só ele poderia morrer naquela cruz, levar os nossos pecados ao madeiro, ser o sacrifício. Voltando lá para a epístola de Pedro, 1 de Pedro 3,18, nós temos aqui: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. A morte de Jesus foi substitutiva, não foi um exemplo de abnegação, como dizem espíritas, não foi uma morte de alguém que foi vítima do Império Romano ou da injustiça dos judeus. Ele poderia se sobrepor a tudo isso. Ele morreu substitutivamente, vicariamente, o justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus. Uma das doutrinas centrais da Bíblia, meus irmãos, é a expiação. Pedro inclusive diz no começo de sua epístola que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, herdada de nossos pais, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Paulo disse: nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. A mensagem do Evangelho é chamada de a loucura da cruz. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E foi exatamente com base na cruz que Paulo também rejeitou qualquer consideração para com a sua pessoa, como se tivesse valor para a salvação. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo diz: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Paulo aqui está dizendo, irmãos, que aquela igreja estava espiritualmente ruim, porque estava havendo lá divisões, e pessoas queriam se identificar por uma figura renomada dentre os discípulos ou apóstolos. Um dizia: eu sou de Cefas, quer dizer de Pedro. Outro dizia: eu sou de Paulo. Paulo diz: não digam isso. Eu não fui crucificado por vocês. Vocês não foram batizados em meu nome. Em 1 Coríntios 2,2 ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na primeira epístola de Pedro 3, verso 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nos versículos 21, 22, 23 de 1 Coríntios 3, ele diz: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, não meus, vós de Cristo e Cristo de Deus. Na segunda carta aos Coríntios 4, Paulo diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O apóstolo Pedro, que escreveu a carta
cujo texto está nos servindo de base para essa pregação, ele disse, no capítulo 4 de Atos, versos 11 e 12, ele diz, ele é a pedra, referindo-se a Jesus. A igreja romana diz que Pedro é a pedra, mas aqui Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. E Pedro diz em Atos 4 e 11, ele é a pedra, que foi rejeitada por vós, os edificadores, mas que Deus a colocou como a principal de esquina. E ele diz então no verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro a não ser o nome de Jesus. Veja como a Bíblia, irmãos, é insistente nisso. Em Hebreus 8 e 1, o autor da carta diz, o ponto principal de tudo que eu venho dizendo, ele afirma, é que nós temos só um, sumo sacerdote tal que se assentou à destra de Deus. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Em 1 de João 2, a Bíblia Sagrada diz, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós só temos um, é Jesus. Ele foi o que morreu, o justo pelos injustos, diz Pedro, para levar-nos a Deus. E eu quero que você preste atenção a essa última parte do que Pedro diz. Ele padeceu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Qual é o propósito da morte de Jesus? Reatar a nossa comunhão com Deus. Não é primeiramente o perdão de pecados. O perdão de pecados é para viabilizar o objetivo, que é a comunhão com Deus. Jesus não morreu naquela cruz para nos levar a um lugar, que é o céu, mas para nos reconciliar com Deus. Vamos para o céu porque Deus está lá. O objetivo da cruz não foi nos tirar de um lugar de pena e nos levar para um lugar de gozo por si só. O objetivo da cruz não foi o perdão de pecados por si só, foi levar-nos a Deus. Por isso que o profeta no Velho Testamento diz, a minha mão, diz o Senhor, não está encolhida para que não vos possa salvar, meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Deus criou Adão, fez a sua imagem e semelhança para desfrutar de comunhão com Ele. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Antes de Deus criar Eva, Deus falava com Adão no jardim do Éden. Fomos criados para ter comunhão com o Senhor. O objetivo da morte foi tirar a barreira para levar-nos a Deus. Por isso que em Romanos 5 e 1 diz, justificados agora, pois pela fé, nós temos paz com Deus, ou seja, não há mais intriga. Através da justificação que temos mediante a fé em Jesus Cristo, podemos agora ter paz com Deus, podemos estar relacionados positivamente a Deus. Deus agora não é mais o nosso juiz, é o nosso Pai. Nós somos filhos por adoção. Deus diz, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. A grande questão não é essa, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. A grande questão é Jesus está no meu coração. Deus agora é o meu amigo mais chegado que o irmão. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tua vara e teu cajado me consolam. Paulo, quando falava do céu, falava em termos de estar com Cristo, porque partir e estar com Cristo é muito melhor. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Sois templo do Espírito Santo. Nós temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. O objetivo da salvação
foi para que pudéssemos desfrutar de comunhão com Deus. Por isso o convite da Bíblia não é só para que eu aceite que Jesus morreu por mim, um fato consumado. Não é só para que eu o admita. Às vezes o Evangelho tem sido pregado assim e está incompleto. Apela-se ao ouvinte para que ele reconheça que Jesus morreu por ele, que os fatos aconteceram e ele deu um assentimento aos fatos. Essa é uma parte, mas você tem que vir a Jesus, a pessoa dele. Reconhecer que naquela cruz ele destruiu o muro de separação e então ir a ele, se dirigir a ele. Lá na carta aos Hebreus nós vemos isso claramente. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, a partir do verso 14: visto que temos um só, grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. 4,14: que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora veja, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Depois que o autor da carta explica que o sacrifício de Jesus foi perfeito, eficaz, veja o que ele diz em Hebreus 10, no 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No verso 22 ele começa dizendo: cheguemo-nos, é um convite para se aproximar de Deus. Não é só saber que a porta está aberta, é entrar pela porta. Não é só saber que o véu está rasgado, é atravessar o véu. Não é só saber que Jesus pagou o preço, é correr para os pés dele. Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes nós temos muitos que, instruídos na igreja desde a infância, estão cientes dos fatos de que Jesus Cristo morreu por nós, rasgou o véu, pagou o preço. Estão doutrinariamente informados, mas falta a decisão de ir a Jesus. Eu quero Jesus, eu quero voltar-me para Deus. O justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. O objetivo é de nos levar à comunhão com Deus, é de nos fazer voltar à comunhão com Deus. A reforma na Inglaterra, no século XVI, foi desencadeada por uma experiência maravilhosa tida por Thomas Bilder. Era um estudante de Cambridge. Ele foi formado em direito e ordenado sacerdote. E ele lia os livros da igreja romana, buscava no confessionário, na penitência, tudo que pudesse trazer paz à sua alma. E ele não encontrava, e vivia em profunda angústia. E uma vez ele teve acesso ao Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã, que por um tempo esteve em Cambridge e fez publicação pela Inglaterra. E ele leu um versículo, irmãos. É maravilhoso quando ele conta o testemunho dele, porque ele fala de um versículo que abriu tudo. Um homem angustiado, afadigado, à procura de salvação para a sua alma. E ele leu o que está lá na carta de Paulo a Timóteo: porque Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando ele leu aquele versículo, ele veio para salvar os pecadores, e ele se sentiu o principal dos pecadores. Ele disse: a luz brilhou. A expressão que ele usou foi essa: a luz brilhou. E este homem entendeu o evangelho a partir desse versículo, começou a evangelizar outros, e a Inglaterra foi sacudida pela reforma.
A reforma inglesa não veio da coroa de Henrique VIII, veio de um estudante que encontrou num versículo a palavra de salvação, e ela instalou e abriu o coração dele para Deus. Cheguemos-nos, nós temos um só, Ele mesmo, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, um sumo sacerdote, um advogado, um mediador. É só vir a Ele para receber por meio dele a salvação. Vamos ficar de pé.